Hoje, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo de equações do segundo grau. Na semana passada, nós estudamos a resolução das equações do segundo grau na sua forma incompleta. Então, vamos começar a nossa revisão. Nós vimos que a equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde eu tenho três coeficientes, coeficiente a, coeficiente b e o coeficiente c. O coeficiente a, ele sempre vem acompanhado da variável com expoente 2. O coeficiente b sempre vem acompanhado da variável com expoente 1 e o c ele é o termo independente, ele vem sozinho, sem nenhuma variável. E vale ressaltar que o coeficiente a ele tem que ser diferente de zero. As equações do segundo grau podem ser completas e incompletas. Elas são completas quando elas possuem os três coeficientes, coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Uma equação do segundo grau, ela pode vir incompleta em B, pode vir incompleta em C e pode vir incompleta em B e em C ao mesmo tempo, mas ela nunca pode vir incompleta com o coeficiente A. Temos aqui alguns exemplos de equações completas e incompletas. As raízes de uma equação do segundo grau são as soluções. E essas soluções, elas são determinadas através do estudo do delta, que é o discriminante. Observem aqui, que nós resolvemos esse exemplo, substituindo aqui os três valores, e quando nós substituímos, nós observamos quais eram as soluções dessa equação do segundo grau. Nós vimos que para resolver a equação do segundo grau completa, nós podemos fazer através da fórmula de Bhaskara ou da fórmula resolvente. A fórmula de Bhaskara é determinada por x igual menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Quem é o delta? É o discriminante, é uma letra grega, que é representada pela substituição dos coeficientes b ao quadrado menos 4ac. As raízes de uma equação do segundo grau, nós podemos obter através da fórmula de Bhaskara, o x1 e x2. O que difere do x1 para o x2 é o sinal do meio. Um é positivo e o outro negativo, visto que, dentro do conjunto dos números reais, um número possui a raiz quadrada dele, os valores positivos e negativos. O delta é o discriminante. Para saber quais são as soluções dessa equação, nós fazemos primeiro o estudo do delta. Se o delta for um número maior do que zero, positivo, ele possui duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, ele possui duas raízes reais, mas elas serão iguais. E se o delta for menor do que zero, não possuirá soluções, porque dentro do conjunto dos números reais não existe a raiz quadrada de um número negativo. Nós fizemos aqui essa aplicação, Pegamos essa equação, 2x ao quadrado menos 4x menos 6 igual a zero. Fizemos o estudo do delta, observamos que o delta deu um número maior do que zero, positivo. Substituímos na fórmula de Bhaskara e achamos as duas soluções, x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1. E agora nós vamos revisar a resolução das equações incompletas. Nós temos três casos. O primeiro caso é da forma ax ao quadrado igual a zero, quando o coeficiente b e c são iguais a zeros. O segundo caso é da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, quando o coeficiente c igual a zero. E o terceiro caso é da forma ax ao quadrado mais c igual a zero, quando o meu coeficiente b é igual a zero. Nós vimos, então, que a equação do segundo grau, ela pode vir completa com coeficiente b, pode vir completa com coeficiente c, pode vir ao mesmo tempo incompletas com o coeficiente b e c, mas ela nunca pode ser incompleta com o coeficiente a. O meu a tem que ser sempre diferente de zero, porque se assim vier, não será uma equação do segundo grau. Uma equação incompleta, ela também pode ser resolvida através da fórmula de Bhaskara ou da fórmula resolvente. Basta você substituir o valor do coeficiente por zero. Vamos observar aqui esse exemplo. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Coeficiente a é igual a 1, coeficiente b é igual a 2, coeficiente c é igual a zero. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vou substituir o valor dos coeficientes. 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que é zero. O delta dá igual a 4. Se o delta é maior do que zero, ele possui duas raízes reais e diferentes. Vou substituir agora os meus coeficientes e o valor do delta da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. X é igual a menos 2 mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1.
Vou achar o x1, menos 2 mais 2 dividido por 2, que dá igual a 0. E o x2, menos 2 com menos 2 dividido por 2 dá igual a menos 2. Então, o x1 é 0 e o x2 é igual a menos 2. Vamos agora estudar outros métodos para resolver as equações do segundo grau na sua forma incompleta. Vamos iniciar com a forma ax ao quadrado igual a 0, onde os coeficientes b e c são iguais a 0. Toda vez que eu tiver uma equação somente com coeficiente a minha solução será o número 0. Vamos observar isso através de um exemplo. 2x ao quadrado igual a 0. Eu vou deixar o termo coaicócto no primeiro membro e vou passar o 2 que está multiplicando dividindo. Se eu tenho 0 para dividir por 2, eu sei que vai dar igual a 0. Então, fica x ao quadrado igual a 0. Esse 2 aqui, que ele é expoente, ele vai trocar de membro sendo meu índice. Raiz quadrada de 0, eu sei que é igual a 0. Então, não é necessário você resolver. Toda vez que a equação só tiver o coeficiente a, ela foi incompleta com os coeficientes b e c, o resultado da minha solução será igual a 0. Vamos agora ver alguns exemplos. Agora vamos resolver na forma de ax ao quadrado mais bx igual a 0, onde o valor do meu coeficiente c é igual a 0. Primeiro, eu vou tirar o termo em evidência, aquilo que eu tenho semelhante nos coeficientes a e b. Vou pegar toda a minha equação e vou dividir por esse termo semelhante, como eu fiz aqui. Aqui o termo semelhante era o x. Então, eu dividi ax ao quadrado por x, fica ax. Repeti o sinal de soma e bx dividido por x dá igual a b. O x que está fora do parênteses, eu sempre vou igualar a 0. Então, sempre a minha primeira solução será igual a 0. E eu vou pegar agora o que está dentro do parêntese, vou igualar a 0 e vou resolver através de uma equação do primeiro grau. Ax mais b igual a 0, resolvendo fica o x igual a menos b sobre o a. A solução aqui seria 0 e menos b sobre a. Resolvendo isso, vamos agora ver esse exemplo. A solução da equação de 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Ela é incompleta no coeficiente c. Então, primeiro eu vou observar qual é o termo semelhante nos coeficientes a e b. No caso aqui é a variável, o x. Então, eu vou pegar toda a minha equação e vou dividir por x. 2x ao quadrado por x dá 2x. Repito o sinal da soma mais. 6x por x dá 6 e vou igualar a 0. O x, que está fora do parêntese, sempre eu vou igualar a 0. Como eu falei, sempre a primeira solução será igual a 0. E o que estiver dentro do parênteses, no caso 2x mais 6, eu vou igualar a 0 e vou resolver igual a equação do primeiro grau. No primeiro membro fica o termo com a variável e no segundo membro fica o termo independente. Então, 2x fica no primeiro, eu vou passar o 6. Quando eu troco de membro, eu troco de operação. Então, é mais 6 fica igual a menos 6. X é igual a menos 6, o 2 que está multiplicando, troca de membro dividindo. Fica igual a menos 3. Então, a solução para essa equação é 0 e menos 3. Vamos agora resolver mais alguns exemplos. E por último, agora da forma ax ao quadrado mais c igual a 0, onde o coeficiente b igual a 0. Eu vou resolver igual a equação do segundo grau. No primeiro membro, vou deixar o termo com a variável e no segundo membro, eu vou deixar o termo independente. Passei o c para o segundo membro. Tá positivo, troca de membro dividindo. O a está multiplicando, troca de membro dividindo. Então, fica x ao quadrado igual a menos c sobre a. X é igual, vou tirar a raiz, porque o 2 é o expoente, quando troca de membro fica sendo o índice. Então, vai ficar x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de menos c sobre o a. Observe esse exemplo. A equação 3x ao quadrado menos 27 igual a 0, incompleta com coeficiente b. Eu vou resolver igual a equação do primeiro grau. Primeiro membro, o termo com a variável, e o segundo membro, o termo independente. Vou passar o 27, está negativo, troca de membro, positivo. O 3 está multiplicando, troca de membro, dividindo. 27 por 3 dá igual a 9. Então, o 2, que é o meu expoente, vai trocar de membro sendo o meu índice. X é igual a raiz quadrada de 9. Eu sei que a raiz quadrada de um número, dentro do conjunto dos números reais, tem um valor positivo e negativo. Então, a solução aqui para essa equação seria mais 3 e menos 3. Vamos agora resolver alguns exemplos.